Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da força muscular para a saúde integral das pessoas. Nós estamos falando da força e não necessariamente do aumento da musculatura que algumas pessoas apresentam quando fazem um treinamento de força voltado para esse propósito. Nós estamos falando aqui da força, que é uma qualidade física associada à contração muscular, ou seja, sempre que a gente realiza uma contração muscular, nós estamos produzindo força. E essa força vai ser produzida em maior ou em menor quantidade, dependendo do movimento que a gente quer realizar, ou dependendo da contração muscular que seja necessária para realizar aquele movimento. E todas as pessoas apresentam um determinado grau de força, desde uma criança recém-nascida até o idoso na idade mais avançada. A questão é a gente saber se a força que essas pessoas apresentam é suficiente para a sua saúde, para a realização das suas atividades normais. O que acontece? A criança, quando nasce, apresenta uma certa força muscular, como esse gráfico aqui está ilustrando. E essa força muscular, ela vai naturalmente aumentando até mais ou menos os 20 anos de idade, onde começa a ocorrer uma estabilização, ou seja, de uma forma natural, a força aumenta e depois ela tende a se estabilizar. Essa estabilização da força vai mais ou menos até os 40 anos, quando ela começa também de uma maneira natural a declinar, onde é o início do processo do envelhecimento biológico. Então começa a ocorrer uma perda natural da força. E essa perda de força continua acontecendo ao longo dos anos. Porém, com o aumento da expectativa de vida, não é raro a gente encontrar, por exemplo, uma pessoa entre 80 e 90 anos de idade, mais ou menos, que já apresenta um grau de força muscular bem reduzido, quase igual a uma criança de mais ou menos 5 anos de idade. A diferença é que uma pessoa com 80, 90 anos, ela é uma pessoa adulta, ela tem um tamanho corporal, um peso corporal bem diferente de uma criança de 5 anos. Se a força de uma criança de 5 anos é suficiente para essa criança brincar, fazer suas atividades normais sem maiores dificuldades, essa mesma força da criança de 5 anos já não é suficiente para um idoso de 80 a 90 anos realizar as suas atividades diárias, fazendo com que ele fique dependente da ajuda de alguém para a realização dessas atividades, o que compromete a sua qualidade de vida. Por outro lado, quando existe um treinamento de força muscular, a gente observa um aumento da força em todas as idades. Quando a pessoa é bem jovem, na faixa da adolescência, essa diferença de força entre quem treina a força e quem não treina praticamente não implica em muita diferença na realização das atividades. Ou seja, o adolescente que tem mais força e aquele que tem um pouco menos de força, eles vão brincar da mesma maneira, eles vão fazer as suas atividades da mesma maneira. Mais ou menos o que acontece também com o adulto. O adulto que faz alguma atividade que melhore a sua força, ele vai fazer praticamente as mesmas atividades em relação àquele adulto que tem um pouco menos de força. A questão é quando se inicia o processo do envelhecimento. Então, a gente observa que há um aumento da força muscular, que é essa linha amarela contínua, e o declínio da força muscular também ocorre em quem treina a força, mas mesmo a força declinando em quem treina, ela é maior do que aquela pessoa que não treina. E o impacto disso vai ocorrer exatamente nas idades mais avançadas. Então, aquela pessoa de 90 anos que tem uma certa força muscular porque vinha fazendo um treinamento voltado para esse propósito, ela agora possui uma força maior do que aquele sujeito com a mesma idade que não treinava. Então, enquanto aquela pessoa que não treinava a força
tinha a sua força muscular parecida com uma pessoa de 5 anos, uma criança de 5 anos, esse indivíduo mais velho, que tem uma certa força muscular, ele apresenta um grau de força já parecido ali com uma criança de 10, 11, 12 anos, o que já é suficiente para que ele realize a maioria das suas atividades diárias, o que vai gerar uma certa autonomia e uma melhora da qualidade de vida. Além disso, várias pesquisas mostram que o treinamento voltado para a força muscular ao longo dos anos auxilia no tratamento, auxilia na prevenção de várias doenças, como, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença relativamente frequente nas idades mais avançadas. O exercício de força, ele auxilia na calcificação dos ossos, fazendo com que a perda de massa óssea com o passar dos anos, mesmo ocorrendo, seja menor. Então, o indivíduo chega na terceira idade com uma densidade óssea relativamente mais alta quando comparado àquela pessoa que não faz esse tipo de exercício, o que garante também uma melhor saúde. Então, a incorporação de atividades que exigem a força muscular, ela é muito importante, principalmente no contexto do processo de envelhecimento. E quanto antes a pessoa realizar alguma atividade que desenvolva a sua força, mais força ela vai ter e ao longo dos anos ela vai ter menos impacto na sua saúde com a perda dessa qualidade física. Então, é interessante incluir exercícios de força, e nós temos vários exercícios de musculação, treinamento funcional, pilates, temos várias modalidades que podem melhorar a força muscular e que deveriam ser realizadas ao longo dos anos. Muito obrigado.